O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: o Egito chamei meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu no sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso do sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Queridos estimados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, dentro das celebrações da Páscoa, nós também celebramos a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Nós podemos dizer que a família foi a primeira realidade humana que Jesus santifica. Ele santifica o seu lar, ele santifica a família, porque a presença dele já é uma presença santificadora. A primeira realidade humana terrena que Jesus santifica foi a família. E Jesus nasce no seio da família. Isso mostra o valor da família. Deus não vê Jesus como se fosse paraquedas nesse nosso período. Ele escolhe José, escolhe Maria. Jesus nasce no seio da família. Humano, homem como nós. Mas a família, hoje, às vezes, está um pouco desvirtuada dos verdadeiros valores, em especial os verdadeiros valores cristãos que a nossa família deveria viver. E na primeira leitura, Eclesiastes fala muito desse zelo, do amor que os filhos devem ter para os pais. O filho que honra o pai e a mãe recebe o perdão dos seus pecados. E também os filhos que eles são capazes de acolher o pai na velhice, na doença, também recebem perdão dos seus pecados. Os pais, às vezes, já na idade avançada, já vão perdendo a lucidez. E quando se perde a lucidez, o filho não deve abusar do pai, não deve humilhar o pai, nem perde a lucidez. Acolha, tem zelo, tem carinho com o seu pai, mesmo que não está bem de memória, mesmo que esteja doente, cuida, zela do pai. Eclesiastes vai dizer para nós: então aquele filho que zela, que usa de caridade para com o pai feliz, também serve como reparação dos seus pecados. E talvez é tão difícil cuidar, zelar dos pais na doença, na velhice, quando já não estão lúcidos mais. E como a gente vê os filhos não têm que dizer com os pais, acho que eu vou para os pais uma casa de povo, vazio, e nem visitar, não. Deixa para lá, porque o pai e a mãe estão no trabalho.
já está incomodando. Então, será que nós estamos honrando o nosso Pai e nossa Mãe? Quem não honra o Pai e a Mãe recebe o perdão dos seus pecados. Então, zelo, carinho com aqueles que fizeram tudo por nós. Mas nós às vezes não damos muito valor aos nossos pais. Nós deixamos de lado, nós não amamos, nós não respeitamos, nós não honramos nossos pais, nós não somos obedientes aos nossos pais. Então tudo isso vai nos afastando do lado deles. O Eclesiástico vai chamar muito a nossa atenção. Cuide, zele, ame os seus pais. Então valorize enquanto você tem. São Paulo coloca uma questão do amor do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Dificuldades, toda a família tem. A família Nazaré tem dificuldades teve problemas, também teve. Uma família abençoada, com a presença de Cristo, mas teve suas dificuldades. Olha o sofrimento de José e Maria, tendo que fugir por Jesus, porque está sendo procurado de morte. É um sofrimento, dificuldades. E naquela época os recursos eram poucos, mas tem que fugir. Quando José volta, o sul-guiano, o sonho, parece que Herodes morreu, pode voltar. Quando José chega, era o filho de Herodes que estava governando. Quando José teve, também Jesus se desculpa de morte, vai fugir novamente. Quando Jesus recebe bem o sofrimento da família pobre, família humilde, e podemos imaginar que às vezes, na casa de José e Maria, talvez em algum momento venha faltar até o pouco necessário, porque família pobre, família humilde, vivia do trabalho. Se não tinha trabalho, naquela época não tinha. Tiago de governo não tinha Bolsa Família, não tinha Vale Gás, isso era o trabalho dele. E quantas vezes faltava trabalho? Talvez também tenham passado por essas dificuldades. Mas uma família que rezava, uma família unida, uma família de amor, uma família de respeito. E ali, José e Maria ensinaram Jesus a rezar, levaram Jesus à sinagoga para Jesus rezar. Então, o quanto é importante a oração. Nós passamos por orações, cada família tem seus problemas, cada família tem suas dificuldades. Então, morando bom, os filhos têm suas dificuldades, mas e a grande oração? Onde está? Então, José levava Jesus todos os sábados na sinagoga. Então, Jesus, ele sabia todas as orações de qualquer Deus sabia. Sempre nessa época, eu estou dizendo, do Papa Paulo VI, João Paulo II, que dizia: será que vocês pais estão ensinando a seus filhos as orações, as primeiras orações do cristão? É a função do pai da mãe, ensinar as primeiras orações do cristão para os filhos. E também esse Papa Paulo VI dizia: e você, pai, você mãe, vocês estão levando os seus filhos a receber o sacramento de verdade? Então, o sacramento de verdade, pai e a mãe que leva. Dizia mais ainda: você, pai, você mãe, você reza um beijo com seus filhos? Você ensina seus filhos a rezar? Você reza com eles? Jesus, José e Maria sempre rezavam. A gente pode imaginar como Maria, ali José ensinava Jesus a rezar. Ensinava a rezar. Então nós não vamos pensar que ela tinha problemas, dificuldades. Tinha. Nossa, família tem problemas, dificuldades. Então é necessário oração, é necessário cultivar bem essa atividade para com Deus, o zelo para com Deus. Porque o lar de Deus vai ter problema, os problemas vão ser resolvidos com facilidade, porque tem Deus. Quanto mais tem Deus, mais longe nós ficamos de ter solução para os nossos problemas. Então você filho, honre seu pai, honre sua mãe.
Então tem que ser valorize quando tem. A exemplo dessa família de Nazaré, que a família de Nazaré possa conduzir sempre as nossas famílias, que nós tenhamos sempre a alegria de poder nos espelhar naquela família que foi exemplo, naquela família humilde, naquela família pobre. E não é dinheiro que traz sucesso da família. José e Maria não tinham dinheiro, era pobreza mesmo, mas era uma família feliz. Então vamos pensar que se eu tivesse dinheiro, minha família era feliz. Não, né? A felicidade se dá onde busca a compreensão com o outro, o respeito e também o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos pegar o escritinho, nós vamos creio em um só